Passamos então à primeira apresentação. O programa sofreu uma alteração de última hora. O Dr. João Cerqueira não conseguiu estar aqui hoje, mas não ficámos a perder, muito pelo contrário. Temos connosco, para nos falar dos novos fármacos para o tratamento da esclerose múltipla, o Dr. Carlos Capela, neurologista do Hospital dos Capuz, do Centro Hospitalar de Lisboa Central, um especialista que se dedica à esclerose múltipla, com um vasto currículo nesta área, trabalhos de investigação, formação, ensino. Participou na criação, segundo o currículo ao qual tive acesso, participou na criação de uma aplicação eletrónica sobre esclerose múltipla e foi distinguido com um primeiro prémio em 2012 com um projeto de investigação na área da esclerose múltipla sobre a neuromielitótica em Portugal. Portanto, enquanto membro também do Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, vamos saber o que é que temos como novos fármacos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado o convite aqui da SPEM. Eu venho a representar o grupo de estudos da esclerose múltipla. O professor João Cerqueira não pôde estar presente por motivos familiares. Vou tentar representar o melhor possível, então, o grupo e falar-vos então dos novos fármacos para o tratamento da esclerose múltipla. Bem, mas antes de começarmos vamos fazer aqui uma pequena revisão do que é o panorama atual então do tratamento da esclerose múltipla em Portugal, antes de falarmos dos novos e promissores fármacos. Bem, como é todo o conhecimento dos presentes, a terapêutica na esclerose múltipla assenta em 3 grandes grupos. O tratamento então do surto, da fase aguda então da doença, depois o tratamento modificador da doença, em que vamos então alterar a história natural da doença, ou seja, vamos impedir que a doença tenha tantos surtos, que progrida a incapacidade, se reduza a progressão da incapacidade e o aparecimento então das lesões na ressonância. É isto que vamos fazer com os medicamentos modificadores da doença. E depois temos a terapêutica sintomática, o tratamento sintomático, que sobretudo é vocacionado então para o tratamento das sequelas. Já vamos ver, por exemplo, da fadiga, da espasticidade, do tremor, da bexiga neurogénica, etc, etc. Nós temos também terapêutica dirigida a estes sintomas, a estas sequelas, ok? Portanto, a grande parte depois, então, dos novos medicamentos que eu vou apresentar serão incluídos, então, nas terapêuticas modificadoras da doença. Bem, na terapêutica dos surtos, nós temos 2 formas. Temos, então, os corticoides, que trata a maioria dos surtos. Nos doentes ou nos surtos que são resistentes então aos glucocorticoides, nós temos a possibilidade então de fazer uma plasmaferese. A plasmaferese é uma técnica que vai remover os anticorpos, ou seja, as imunoglobulinas, os anticorpos que estão em circulação e que estão a atacar então o nosso sistema nervoso central. Portanto, nos casos mais graves dos surtos, nós podemos utilizar a plasmaferese. E é feito em conjugação, sobretudo, com os serviços de imunohemoterapia e, portanto, só alguns hospitais e centros de tratamento é que têm esta capacidade de poder fazer a plasmaferese. Para a terapêutica modificadora da doença em Portugal, antes de mais, só para vos contextualizar que desde que foi descrita a doença por Charcot,
Passou quase um século, até nós termos terapêutica para alterar a história natural da doença. Como veem, os primeiros fármacos, depois então da descrição do Charcot em 1878, os primeiros fármacos só surgiram na década de 90, ok? As formulações de interferão, depois então o acetato clatirâmero, depois mais tarde então o natalizumab, que veio revolucionar então o tratamento e, por último, então o fingolimod de fármacos então de segunda linha. Depois então apareceram os medicamentos orais para a primeira linha, nomeadamente a teriflunomida e o fumarato de dimetilo. Depois vou-vos falar então destes tratamentos emergentes, tratamentos que alguns já estão aprovados na Europa, mas em Portugal nós ainda não os temos aprovados. Contudo, alguns centros já estão a utilizá-los, como é o caso do meu. Bem, nós gostamos clinicamente, nós gostamos de arranjar gavetas, não é, para colocar os fármacos e escalar, do ponto de vista terapêutico, de eficácia, de segurança. Pronto, isto é uma classificação diferente. Pronto, temos os fármacos de eficácia moderada, aqui temos então os de primeira linha, ok? Temos as formulações de interferão, temos o acetato clatirâmero, o fumarato de dimetilo e a teriflunomida, e depois temos então os de eficácia maior dentro deste grupo, o fingolimod, e os de eficácia elevada, como é o caso do natalizumab. São estes dois medicamentos, são segunda linha em Portugal. Bem, isto é a maneira mais fácil que eu gosto de arrumar, que tem a ver com a eficácia e com o risco, ou com a segurança. Portanto, temos aqui medicamentos que têm mais ou menos a mesma eficácia, o acetato clatirâmero, o interferão beta, a teriflunomida. Contudo, o acetato clatirâmero tem menos risco, ou seja, é mais seguro que o interferão beta e mais seguro que a teriflunomida. Por outro lado, temos o fumarato de dimetilo, que é um bocadinho mais eficaz que estes aqui apresentados, mas também tem um bocadinho maior de risco. Depois temos então os de segunda linha, não é? Os de segunda linha, no qual o fingolimod, ok, tem mais eficácia do que estes todos, mas também tem maior risco. E depois então temos o natalizumab é o mais eficaz que nós temos disponível atualmente e, como vem, se o doente for JCV negativo, ou seja, não tiver um vírus, um determinado vírus, o risco é baixo, um doente com muito pouco risco. Mas, contudo, se tiver o vírus positivo, corre mais riscos. Portanto, isto é sempre um jogo entre o risco e o benefício. Pronto, quando é que a gente trata então? Nós já sabemos que temos que tratar a esclerose múltipla, isso não há dúvida, a forma sorte de remissão. Agora, a dúvida é quando temos então o primeiro evento desmielinizante, o primeiro evento da esclerose múltipla, contudo o doente não tem critérios então para a gente dizer que, olha, tem esclerose múltipla. Aí é mais debatível, mas a grande maioria dos neurologistas começa logo por tratar nessa fase. Porquê? Porque nós sabemos que a longo prazo, quanto mais cedo a gente trata, melhor é o prognóstico, ok? Portanto, isso não há dúvida. Avançando. Portanto, nós temos janelas de oportunidade para tratar a doença. Aquilo que em Portugal, isto é o que está aprovado pela DGS para o tratamento então da esclerose múltipla. Como vem então para a forma surto de remissão, as formas ligeiras a moderadas, pode-se então utilizar as formulações de interferão, o acetato clatirâmero, a teriflunomida, o fumarato de dimetilo. Quando são formas então graves, surto de remissão graves, aí já podemos ir logo para a segunda linha, podemos utilizar o natalizumab ou o fingolimod. Ou então, quando esta primeira linha não é o suficiente para controlar a doença, podemos também ir logo para a segunda linha. Para o síndrome clínico isolado, ou seja, aquela forma que nós ainda não podemos dizer que é esclerose múltipla, porquê? Porque não cumpre com os critérios, podemos também utilizar formulações de interferão, acetato clatirâmero ou teriflunomida. Depois vamos ver as formas progressivas, isto é o que está aprovado em Portugal, claramente já existe mais terapêuticas disponíveis. Em relação, isto é a visão clássica, nós temos que monitorizar a doença, quer clínica, quer imagiologicamente, e se houver aumento da atividade da doença, a gente tem que escalar terapêutica ou então mudar de fármaco. Isto também é a nossa
o algoritmo em Portugal, o algoritmo da DGS, a Direção-Geral de Saúde. Quando existe maior atividade da doença, quer clínica e imagiologicamente, nós temos que pensar numa segunda linha, temos que dar medicamentos mais eficazes. Quando, por exemplo, a pessoa tem efeitos secundários ao medicamento que está a fazer, ou tem um pequeno surto, ou tem mais uma lesãozita na ressonância, nós podemos optar por modificar dentro da mesma linha terapêutica. Não é preciso maior eficácia. Às vezes, só mudando o medicamento e o mecanismo de ação pode ser o suficiente para controlar a doença. Ok? Portanto, basicamente, quando nós temos maior atividade, quer clínica e imagiologicamente, clínica, surtos e progressão da incapacidade, imagiologicamente, novas lesões e lesões captantes de cadolínea, e aí nós escalamos terapêutica para um medicamento mais eficaz. Ok? Isto basicamente é o resumo do que está aqui do ponto de vista deste algoritmo. Em relação à terapêutica sintomática, como vos disse, temos vários medicamentos de acordo com os sintomas, de acordo com as sequelas. Temos para a fadiga, temos a amantadina, o modafinil, a própria sampridina, que é utilizado para a marcha, também ajuda na fadiga. Para a espasticidade temos relaxantes musculares, para o tremor temos vários medicamentos, também para a disfunção sexual, as queixas cognitivas, perturbações urinárias, também temos terapêutica e dispositivos. Portanto, é assim, claramente não tratam tudo, minorizam o fardo e minorizam então a parte sequelar. E agora, pronto, depois deste resumo do ponto de vista do que nós temos disponível, o que existe, vamos falar dos novos fármacos. Antes de falar, pronto, temos esta visão clássica, não é? A visão clássica que... a visão clássica, que é o que nós hoje fazemos, que é, ou seja, nós damos medicamentos que o doente tem que tomar todos os dias, ou muitas vezes, frequentemente, não é? Frequentemente, de modo a nós a se imunomodular ou imunossuprimir as nossas defesas. Porquê? Porque nesta doença pensa-se que as nossas defesas estão muito ativas contra o nosso sistema nervoso central. Portanto, nós temos que diminuir a atividade do sistema imune. E, portanto, damos a visão clássica, o que nós fazíamos até agora era modificar a quantidade do sistema imune ou a agressividade do sistema imune através de imunomodulação ou de imunossupressão. Portanto, os doentes tinham que fazer terapêuticas sempre, ok? Vamos ver que agora, nestes novos fármacos, existem medicamentos que reconstituem o sistema imune. Portanto, o que é que eles vão fazer? Vão fazer um reset ao sistema imune, à nossa medula, ao nosso sistema imune, e depois as células do sistema imune que vão ser sintetizadas novamente são menos ativas do que as que estavam lá inicialmente. Portanto, vai haver menor agressividade da doença. É uma mudança de paradigma, está bem? Portanto, vamos ver dois medicamentos que atuam desta forma, que fazem um reset ao sistema imune e depois as células que vão estar presentes depois do sistema imune, que se voltar outra vez a reconstituir, vão ser menos agressivas do que as que já lá estavam inicialmente, está bem? É o que está por trás. Portanto, a visão clássica que nós atualmente fazemos é esta, é o que está no quadrado a vermelho, ok? É imunossupressão ou imunomodulação crónica, e depois então vou-vos falar também deste novo grupo de medicamentos que funcionam de uma maneira diferente e que nós não sabemos os efeitos a longo prazo, não é? Porque isto modifica qualitativamente o nosso sistema imune e nós a longo prazo ainda não sabemos o que esperar destes medicamentos. Portanto, mas é uma maneira e é uma opção terapêutica válida. Claramente tem os seus prós, tem os seus contras, podemos depois falar e discutir isto. Agora o que ele faz é esta visão de reconstituir. Portanto, é uma nova visão e um novo paradigma dentro do tratamento da esclerose múltipla, a forma surto-remissão. Bem, começando com um destes medicamentos que se faz cronicamente, falo-vos do ocrelizumab, que possivelmente também vai ser falado na apresentação subsequente, das formas progressivas. Eu vou-vos falar só das formas surto-remissão. Portanto, é um anticorpo monoclonal
contra, então, uma proteína que se chama CD20, ok? E, portanto, o que ela vai fazer vai levar depois à destruição dos linfócitos B, que são aqueles linfócitos que produzem os anticorpos contra o nosso corpo, contra o sistema nervoso central. Portanto, vai inibir a produção de anticorpos contra o nosso cérebro e, portanto, impedir que haja surtos, que haja lesões, então, na ressonância. Bem, como é que ele é administrado? É administrado, então, é um anticorpo, portanto, tem que ser administrado de uma via que não vá pela oral. Porquê? Porque senão depois era destruída, as nossas enzimas, os sucos gástricos e aquelas coisas destruíam o anticorpo. Portanto, tem que ser de uma forma que nós chamamos parentérica, é fora do sistema entérico do oral. Neste caso é endovenoso, ok? Endovenoso é administrado então como o outro medicamento que existia, que era o rituximab, que existia e que alguns países utilizam o rituximab. Aqui o ocrelizumab é muito semelhante do ponto de vista da administração. Faz então uma infusão inicialmente, repete-se 15 dias depois, doses diferentes, como vem 300, e depois de 6 em 6 meses o doente vai ter que fazer uma infusão de 600 miligramas, ok? Pronto, antes de fazer, como todos os anticorpos monoclonais, este é quase totalmente humanizado, portanto dá menos reações à infusão, mas também se pode dar pré-medicação para inibir com que, quando há infusão, nós ficamos com alergia, ou os doentes ficam com alergia à infusão, e portanto pode-se dar então aquela pré-medicação com um bocadinho de corticoides, com antihistamínico, com o Benuron, paracetamol, portanto pode-se dar antes da infusão para diminuir então essas reações quando se está a infundir o medicamento, à semelhança do que se faz com o natalizumab, quando faz a infusão. Bem, em relação aos ensaios clínicos, aqui o ensaio clínico, o outro ensaio clínico será falado na forma progressiva. Eu vou falar do ensaio clínico da forma surto-remissão, é o OPERA, e como vem, teve um comparador que era o interferão beta-1A, o subcutâneo 3 vezes por semana, que é conhecido como, por nós cá, que é o Rebif. Pronto, o comparador foi contra, então, o Rebif, e já vamos ver os resultados. Claro, aqui eu não vou apresentar todos os resultados dos surtos, da ressonância, não sei o quê. Vou utilizar este valor, que é o que une toda esta informação, que é o chamado NEDA, que vem do inglês, que é Non-Evidence of Disease Activity, ou seja, sem evidência de atividade da doença. O que é que nós queremos, o que é isto para nós? É o NEDA 3, pronto. O que é para nós na parte científica? É não existir surtos, não existir progressão da incapacidade, não existir lesões na ressonância, quer lesões em T2, como vocês veem ali, pronto, lesões em T2, ou lesões que captam gasolina, ou seja, lesões ativas. Okay? Portanto, nós não queremos nenhuma desta atividade. Portanto, os valores que vocês vão ver agora este valor, é a ausência completa de doença nestes parâmetros, ok? Portanto, já existe o NEDA 4 que incorpora, para além disto, a atrofia cerebral, ok? Mas nós, na prática clínica, não conseguimos incorporar muito bem a parte da atrofia, do ponto de vista da imagiologia, é difícil de fazer isto. Ok? Portanto, estes aqui são o padrão e é o que nós avaliamos, quer clínica, quer imagiologicamente. Isto é o mais comum em qualquer país do mundo, se fazer então o NEDA 3, ok? Portanto, temos a parte clínica, não é? Dos surtos e da incapacidade, e temos a parte imagiológica, ok? Portanto, é não haver atividade em nenhum destes parâmetros. Como vem, o ocrelizumab teve quase 50%, ou seja, 47,7% dos doentes que entraram no ensaio clínico, ao final dos 2 anos do ensaio clínico, não tinham nenhuma atividade da doença. Okay? É um valor muito interessante, ok?
Muito interessante, é muito elevado. É 1 em cada 2 doentes não tem atividade da doença. Pronto, fixemos isto, ok? Portanto, mesmo o Rebif teve 27,1, é um valor também muito robusto para o interferão, de 27,1 dos doentes não teve atividade então da doença. Pronto, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de eficácia, é um medicamento que vemos que é muito eficaz, ok? Do ponto de vista de segurança, não há assim grandes efeitos adversos. Há a questão das infecções respiratórias, porque pronto, as infecções respiratórias superiores é um senão de nós diminuirmos muito as defesas do doente, mas de resto não é um medicamento que é muito tranquilo. À semelhança do rituximab, que é o pai deste medicamento, é muito tranquilo, ok? Até do ponto de vista de neoplasias, como veem, houve 4 no braço do ocrelizumab e houve 2 no braço do interferão, ok? Portanto, não, do ponto de vista até de neoplasias, não nos parece assim um grande senão do medicamento. E depois, muito importante, que é uma opção para os doentes que estão a fazer natalizumab e que têm então o JC, aquele vírus muito elevado, é uma opção interessante para passar esses doentes para o ocrelizumab, por questões de segurança, não é? Não é por questões de eficácia, é por questões de segurança. Este medicamento não teve PML, à exceção claramente, de um doente, houve um doente que teve PML, mas foi um doente que veio do natalizumab e começou logo a fazer e não foi feito a pesquisa no líquor do vírus antes de começar com o medicamento. Portanto, nós sabemos que um doente que vem do natalizumab, durante 6 meses depois do natalizumab, tem possibilidade de vir a ter esta infecção. Portanto, nós temos, quando começamos com um medicamento deste género, que baixa muito as defesas, nós temos que verificar se o vírus não está dentro do cérebro. Porque só se estiver à periferia, tranquilo. Se estiver dentro do cérebro, não se pode fazer este tipo de medicação. Este e outras, ok? Está bem? Para quê? Para evitarmos que nós tenhamos estas complicações. Portanto, não é uma PML associada ao medicamento, mas é uma PML que vinha de trás de outro medicamento, ok? Está bem? Que é uma infecção do sistema nervoso central provocada por o vírus JCV e que é potencialmente fatal, ou então, se as pessoas sobreviverem, ficam com muitas sequelas, ok? Portanto, nós estamos muito atentos a esta infecção e é uma preocupação de todos nós e dos doentes, não haver esta infecção. Pronto. Em relação à monitorização, não existe então nenhum plano específico ou adicional para além do habitual de um doente com esclerose múltipla, não há nada, ou seja, não há uma grande subcarga do ponto de vista de monitorização do doente e fazer análises mensalmente, fazer análises ao fígado, fazer análises ao sangue, muito complicado, não. Este medicamento, nesse aspecto, é tranquilo. Depois, então, temos o daclizumab, que é outro anticorpo monoclonal. Este é por via, então, não pode ser por via oral. Este é por via subcutânea, ok? O que é que ele faz? Ele vai aumentar estes linfócitos, estas células NK, ok? E que são imunorreguladores, portanto, vão suprimir a inflamação. Pronto. Como é que ele é administrado? Ele é administrado, então, por via subcutânea, como eu vos disse. A dose é 150 mg e é uma vez por mês. Okay? O outro é endovenoso, 6 em 6 meses. Este aqui é subcutâneo. Portanto, o outro tem que se fazer em hospital de dia e este pode-se fazer em casa. Portanto, há vantagens e desvantagens das vias de administração, como vocês podem perceber. Dá maior autonomia ao doente poder fazer em casa, contudo, a frequência é um bocadinho maior do que o outro. Portanto, é uma pena que é parecida a quem tem o Plegridy, parece que vai ser parecida, não sei se aqui em Portugal vai ser assim. Portanto, originalmente era uma pen parecida ao Plegridy, que é um interferão,
E pronto, são os locais normais de injeção do ponto de vista dos subcutâneos ou intramusculares. Em relação aos ensaios clínicos, como veem, tem muitos ensaios clínicos, tem muita informação. Eu vou-vos falar sobretudo então aqui do DECIDE, okay, que é contra um interferão, e como vocês veem, do ponto de vista do NEDA, aqui o NEDA não é idêntico ao do ocrelizumab. Pronto, do ponto de vista de eficácia, parece-nos um bocadinho inferior ao ocrelizumab, seja mais semelhante, por causa do ensaio clínico contra o interferão, beta-1A, seja semelhante ao fingolimod. Do ponto de vista de eficácia, o daclizumab parece-nos semelhante ao fingolimod ou gilenia, como muitos de vós conhecem, ok? Portanto, é um medicamento que é eficaz, sim senhor, mas é mais semelhante não podemos dizer que tenha a mesma eficácia do ocrelizumab do anterior que vocês viram. Do ponto de vista de segurança, aqui já tem mais problemas do ponto de vista de segurança. Porquê? Porque é por via, então, subcutânea. Portanto, vai ter, ao não ser por via endovenosa, ou seja, via subcutânea, vai dar mais problemas no local de injeção, como é expectável. Portanto, como vocês veem, o daclizumab, em relação ao placebo ou em relação, então, ao interferão, que é intramuscular, ou seja, uma via que não dá tantos problemas na pele, vai haver mais efeitos do ponto de vista cutâneos. Depois aqui ficou desformatado, não sei porquê. Há outro senão deste medicamento que é a parte hepática, ok? Os doentes depois têm que fazer mensalmente análises ao fígado porque podem ter problemas hepáticos. Portanto, é um senão deste medicamento. É um senão importante. E depois também existe outra coisa que acontece, mas é benigna, mas pronto, é para quem fizer este medicamento saber que pode acontecer, que é os gânglios linfáticos aumentarem de tamanho, ok? Pronto, são estruturas que nós temos no corpo, que quando temos uma infecção eles já aumentam para produzir mais linfócitos, mais defesas, e eles, neste medicamento este faz aumento destes gânglios linfáticos, mas isto é tudo benigno e a maior parte resolve durante então o tratamento. Portanto, é algo que, às vezes, para estarem familiarizados, que pode acontecer esta questão. Do ponto de vista da monitorização, aqui pronto, é outro senão do medicamento, que é a monitorização. Pronto, tem vantagens de autonomia, tem outra opção, etc., mas, do ponto de vista da monitorização, acarreta ao doente uma monitorização mensal, sobretudo por aquela questão que eu vos disse do fígado, ok? Portanto, os doentes têm que fazer mensalmente análises ao sangue. Portanto, vantagens e desvantagens, isto é tudo vantagens e desvantagens, não há um medicamento perfeito. Bem, e agora aquela segunda fase, eu falei-vos, esta é a visão clássica, temos estes dois novos medicamentos desta visão clássica, não é? Que tem que fazer sempre para o resto da vida, e depois temos então, agora vou-vos falar de dois medicamentos revolucionários na maneira de nós pensarmos, que é modificar o sistema imune, e as células que vamos ter a seguir vão ser células menos reativas e potencialmente é uma terapêutica que até pode ser curativa, não é? Porque ao modificar o sistema imune, podemos até o doente nunca precisar de fazer a terapêutica o resto da vida. Okay? Na teoria. Estamos a falar na teoria. Na prática nós não estamos a ver isso e os resultados dos ensaios clínicos mostram que os doentes têm que fazer depois mais uma ou outra infusão ou outra dose do medicamento, portanto, mas tem uma eficácia muito prolongada no tempo, ok? Já vamos ver isso. Okay. Pronto, temos então o alentezumab, ok? Que é endovenoso, que é um anticorpo monoclonal contra o CD52, e o CD52 é uma proteína que existe em muitas células do sistema imune, ok? Desde os linfócitos, aos neutrófilos, aos monócitos, muitas células do sistema imune têm esta proteína. Portanto, o que ele vai destruir estas células todas e depois a medula óssea vai produzir novas células e estas células são menos reativas, está bem? Ok? É o pensamento. E o que nós vemos é isso. Estão a ver aqui, isto são os linfócitos T, e estes aqui são os linfócitos B. Quando se faz a administração, desce. A pessoa fica quase a zeros de linfócitos. E depois vai recuperar. Vai começar, a medula vai sintetizar, vai recuperar, e depois nós fazemos outra infusão e desce. E depois, em princípio,
não é preciso mais infusões, ok? Vamos ver que isto não é assim tão verdade. Alguns doentes tiveram que receber mais algumas infusões, mas a grande maioria não recebeu infusões, ok? Como vem, é assim que nós fazemos, do ponto de vista da administração. Fazemos, então, 5 dias no ano 0, depois repetimos passado um ano, faz 3 dias, e, em princípio, o doente pode estar 4 ou 5 anos sem fazer terapêutica. Portanto, é uma forma diferente de nós vermos o tratamento da esclerose múltipla. Pronto, os ensaios clínicos temos, então, temos o QRMS, o QRMS2 e as extensões e o TOPAZ, temos vários ensaios clínicos, portanto, já temos quase 7 anos deste medicamento, portanto, já temos alguma informação clínica sobre este medicamento. No QRMS1, que o ensaio clínico incluiu doentes que nunca fizeram terapêutica, e no QRMS2 incluiu doentes que já tinham feito terapêutica, que foram refratários, está bem? Portanto, os dados são um bocadinho diferentes de acordo... 2 minutos, Ok, consegue? pronto, consigo. Pronto, aqui são viram como 61 e 52 não tiveram que fazer mais medicação. Pronto. Em relação à eficácia, como vem, mais de 50% nunca teve atividade da doença ao longo destes 7 anos. É muito, ok? É muito eficaz. Depois, a nível da segurança, temos então a parte das reações da autoimunidade, ok? Mas também não são nada de complicações, nós conseguimos tratar, estamos atentos. Agora, claramente, isto implica que o doente faça muitas análises. Pronto, é o grande senão do medicamento, que é, tem que fazer trimestralmente e mensalmente análises ao sangue. Portanto, tem uma grande subcarga do ponto de vista analítico, ok? Depois, então, o último que eu vos vou dizer, que é a cladribina, que é igual é semelhante ao mecanismo, ou seja, aquele mecanismo de repopular, destruir os linfócitos e repopular, que é a cladribina. Só que este medicamento é muito mais seletivo, só afeta os linfócitos B e os linfócitos T. Portanto, a nível de segurança, como só afeta um determinado tipo celular de defesa, não afetando o resto da defesa, estamos à espera de ter menores complicações por este medicamento, está bem? E é aquilo que a gente vê do ponto de vista de segurança. Este medicamento dá menos, é mais seguro que o alentezumab, que o anterior que eu vos falei, ok? Como vocês veem, é oral, ok? Tem outra vantagem, pode ser feito em casa, enquanto que o outro tem que fazer ou internamento ou hospital de dia. Pode fazer cedo oral, faz então no primeiro ano, na semana 1 e depois passado um mês, e depois no ano 2 faz então na primeira semana e depois um mês depois faz nova tratamento. Portanto, em princípio não é preciso mais terapêuticas nos 2 anos seguintes depois desta administração oral. Também temos muitos ensaios clínicos. Aquilo que eu vos quero dizer também, o valor do UNEDA é 1 em cada 2, portanto é muito semelhante ao cralizumab, é um bocadinho inferior ao alentezumab, né, ao anterior, mas tem o aspecto benéfico da posologia ser oral e, do ponto de vista de segurança, também não tem nada assim de especial, não há PMLs também, e do ponto de vista de monitorização tem só, como vocês veem, uma carga muito menor que o alentezumab. O alentezumab tem que fazer análises mensalmente e trimestralmente, e neste aqui não. Como veem, do ponto de vista de carga, também de monitorização de análises, não é tão subcarregada como o alentezumab. Portanto, há vantagens e desvantagens. Parece-nos um bocadinho inferior do ponto de vista de eficácia em relação ao alentezumab. É oral, portanto, implica, o doente tem essa liberdade, maior liberdade para o doente, não precisa ser internado nem fazer em hospital de dia, e do ponto de vista de subcarga, do ponto de vista de laboratorial, também é mais leve. Mas pronto, é um bocadinho menos eficaz. Isto será avaliado caso a caso. Portanto, os medicamentos, tudo aquilo que eu vos quero apresentar é que têm prós e contras e, portanto, nós vamos ter que decidir, nisto cada vez temos mais medicamentos, vai ser mais difícil da gente decidir e, portanto, vai haver, se calhar, 2 estratégias. Uma estratégia dos doentes que querem fazer esta terapêutica frequentemente, porque neste aqui nós temos mais segurança, sabemos mais a longo prazo tudo, os dados, não é? E depois temos, então, a terapêutica chamada terapêutica de indução. Pronto, não é bem uma indução, mas, pronto, aqui o termo
pode não ser o correto, mas nestes doentes que podem ficar 3, 4, 5 anos sem fazer terapêutica, não necessitar de nova terapêutica e estarem controlados da doença. Portanto, isto vai ser uma decisão partilhada entre nós, os doentes, e a doença, e de acordo também com a doença, com a atividade da doença do doente. Está bem? Pronto, e termino por aqui. Muito obrigada.